a grande divisão do mundo era Estados Unidos e União Soviética. Eram as duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética. Ou qualquer um outro que chegasse era inferior a essas duas potências. Só que hoje nós temos o surgimento de uma nova potência que é a China. Eu estava falando com a Laura hoje, interessante, eu estava vendo um babador da Sarinha que a gente comprou lá nos Estados Unidos, e no babador que a gente comprou nos Estados Unidos está escrito lá, Made in China. A China é a nova rica, né? Agora é que está conseguindo uma proeminência no cenário mundial é a China. Então imagina que antes o mundo estava polarizado entre a Síria e o Egito. Quando a Síria dominou o Egito, aí ficou só a Síria. Mas aí surgiu uma China, que foi a Babilônia. E aí aconteceu uma coisa. A Babilônia conquista a Síria. Só que em Israel, essa conquista gerou muitas dúvidas existenciais. Vou falar com vocês por quê. Porque a Babilônia praticava tudo que Israel era proibido. A Babilônia tinha muitos deuses, a Babilônia tinha muito paganismo, a Babilônia comia carne de porco, a Babilônia não circuncidava os seus fiéis, a Babilônia servia a deuses estranhos, e eles crescendo. E enquanto isso, Judá só tomando na cabeça. Josias, que foi um bom rei, foi morto numa batalha. Depois de Josias, só veio um fracasso atrás do outro. Jerusalém tinha esgoto correndo a céu aberto. O templo estava com problemas. Então, muitos judeus começaram a falar assim, poxa, a Babilônia é tão boa, será que nós estamos certos de continuar com essa aliança de Abraão? Porque os babilônios não seguem nada daquilo que os profetas nos mandam seguir, e eles estão bem. Inclusive, tinha uma profecia dos babilônios muito interessante, vou mostrar para vocês aqui. Esse fragmento que vocês estão vendo aí de cilindro, conta essa profecia antiga do principal deus da Babilônia, chamado Marduk. E essa profecia diz o seguinte, quando os babilônios deixaram que os assírios roubassem a estátua do deus Marduk, Marduk ficou irado e falou assim, por que vocês deixaram a minha estátua ser roubada? E, disse os profetas de Marduk, eu vou arruinar a Babilônia por 70 anos. Só que nesse meio tempo aconteceu uma coisa. Esarhaddon, que era rei da Assíria, se converteu ao deus Marduk dos babilônios. Você entendeu o que isso significa? O principal monarca do mundo, rei da Assíria, antes dos babilônios dominarem a Síria, ele se converteu ao deus patrão da Babilônia. Isso seria equivalente, pessoal, a Elon Musk. Imagina que Elon Musk agora se tornasse Mormon. Imagina que Elon Musk fala assim, eu agora sou Mormon, eu vou seguir o livro de Mormon, eu vou seguir todos os ensinamentos que você tem lá de Moroni, do profeta Mormon, eu acredito na igreja Mormon com todos os detalhes e tudo mais. É lógico que se Elon Musk se tornasse um Mormon assim ferrenho, o mormonismo ia ganhar muita coisa com Elon Musk, porque é o homem mais rico do mundo. Imagina o dinheiro que ele ia dar para a igreja, quantos templos ele ia construir, quantos missionários ele ia sustentar no mundo inteiro, ia ser um boom para o mormonismo muito grande. Pois naquela época foi um boom muito grande para a religião babilônica o fato de Esarhaddon se tornar servo de Marduk. Tanto que Esarhaddon, para aplacar a ira de Marduk, mandou devolver a estátua dele para a Babilônia e encher toda a região com cópias dessa estátua para que Marduk fosse adorado em todo lugar. Aí, nós temos nessa profecia que eu estou mostrando para vocês aqui, eu vou colocar de novo aqui na tela, uma ironia. Diz o seguinte, eu vou até colocar uma tradução delas para vocês. Diz aqui, olha, embaixo está a tradução. 70 anos é o período da sua desolação. Está falando desolação de Babilônia. Ele, Marduk, escreveu embaixo no livro do destino. Mas o misericordioso Marduk, no momento em que seu coração estava em repouso, em paz, virou o livro de cabeça para baixo e, para o 11º ano, ordenou a sua restauração. 70 em escrita cuneiforme, quando você vira de cabeça para baixo, vira 11. Olha em cima. É igual se eu falar 9 de cabeça para baixo vira 6. Então ele diz que agora os 70 anos
que antes eram de miséria para a Babilônia, já tinham passado 11 anos, agora seriam anos de prosperidade. Isso que eu estou contando para vocês aqui, que muita gente nem sabia, era o noticiário do jornal da época. Em 612 depois de Cristo, vem Nabopolassar e seu filho Nabucodonosor e destroem Nínive, destroem a Síria e se tornam os senhores do mundo, porque agora eles estavam com o poder que Esarhaddon tinha dado antes de morrer. Aí a Babilônia agora se torna senhora, e ela ficava triunfante falando, por ordem de Marduk teremos 70 anos de prosperidade, prosperidade, prosperidade. E assim como muitas pessoas hoje buscam no Instagram, no YouTube, algoritmos que ensinam você a ficar rico, a investir em dinheiro e tudo mais, naquela época as pessoas também queriam prosperidade. E muita gente começou a sugerir dentro de Judá, a prosperidade está em ser como os babilônios, em ser como os babilônios. Vamos ser como eles, vamos praticar os hábitos deles. Aí Deus chama o profeta Jeremias e fala assim, Jeremias, fala com esse povo que eu sou o Senhor e não Marduk. Fala com esse povo de Israel que se eles continuarem servindo os deuses estrangeiros da Babilônia, eles vão ter consequências. E Jeremias chegou para eles e falou o seguinte, uma das consequências que vocês vão ter é que vocês vão 70 anos se tornar exilados na Babilônia. 70 anos foi a profecia de Jeremias. Jeremias 28, verso 2. Nasce bem do Senhor... Não, perdão, Jeremias 29, verso 10. Assim diz o Senhor, diz Jeremias, depois de se completarem 70 anos em Babilônia, visitarei vocês e cumprirei a minha boa palavra de fazê-los voltar para esse lugar. Mas vocês vão 70 anos para lá. Vocês estão querendo tanto 70 anos de prosperidade da Babilônia, eu não só vou dar esses 70 anos, mas como usarei vocês para cumprir a prosperidade deles. Vocês vão trabalhar para eles, já que vocês são tão apaixonados pela Babilônia e pelos deuses da Babilônia, que Marduk adote vocês. Um falso profeta chamado Hananias se opôs duramente a Jeremias em Jerusalém, até conspirou para a prisão de Jeremias, e num dia que Jeremias pegou um jugo de animal, uma canga, né, uma cangalha, e colocou no pescoço e falou, esse aqui será o jugo dos babilônios sobre vocês, não se apaixonem pela Babilônia, ela trará opressão. O Hananias chegou lá, ele atacou o Jeremias, quebrou a cangalha que estava ali em Jeremias, machucou Jeremias, ele foi violento com Jeremias e ainda falou, não, eu tenho uma profecia diferente. E ele disse aqui, nasce bem do Senhor, dentro de 2 anos eu farei cessar o jugo do rei da Babilônia, o jugo sobre esse lugar. Jeremias falou que era 70 anos. O falso profeta falou que eram apenas 2 anos. E quem vocês acham que o povo acreditou? Em Jeremias ou no falso profeta? No falso profeta. Aí, a consequência disso, o Nabucodonosor veio, 3 intervenções sobre Jerusalém. Numa das intervenções, ele destrói o templo de Jerusalém, no ano 587 ou 586 a.C. E na primeira intervenção de Nabucodonosor, ele leva para a Babilônia alguns jovens da corte de Judá. Entre eles estaria o jovem chamado Daniel. E assim começa o livro de Daniel. No 3º ano, capítulo 1, verso 1 de Daniel, no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real quanto dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real. E foi nessa leva que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 jovens da corte de Judá, foram levados cativos para a Babilônia. E Daniel nunca mais voltou para sua terra, até onde nós saibamos. Daniel foi pequeno, trabalhar na corte de Nabucodonosor, pequeno que eu digo assim, adolescente, e ele ficou na corte estrangeira até sua velhice. Nessa época, já eram os medo-persas que dominavam. E foi na sua velhice, 70 anos depois, que Daniel está justamente orando para Jerusalém
orando piedosamente, e quando ele abre o livro do profeta Jeremias, ele lembra dessa profecia de 70 anos, e Daniel fala, então agora é a hora de nós voltarmos a Israel. Só que Daniel ficou muito angustiado, sabem por quê? Deus falou com os hebreus, vocês vão passar 70 anos de cativeiro na Babilônia por causa da quebra da aliança, porque vocês não têm sido fiéis aos meus mandamentos. E o que Daniel mais testemunhou durante os 70 anos que ele estava na Babilônia? Os judeus se contaminando cada vez mais com a Babilônia. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Isso que eu estou falando tem comprovação arqueológica. Nós temos tabletes com escrita cuneiforme da Babilônia, mostrando a vida dos judeus no cativeiro, e muitos judeus começaram a ter comércio local, alguns foram até donos de banco, começaram a dar dinheiro emprestado, começaram a ter prosperidade. Os judeus que estavam no cativeiro da Babilônia, cativeiro agora que para eles era o seu próprio lar, 70 anos, esqueceram como se falava o hebraico, adotaram a língua dos babilônios, o aramaico, começaram a colocar nomes de deuses pagãos nos seus filhos, e certamente outras coisas mais. Então Daniel estava angustiado, porque ele pensava assim, peraí, se o que nos trouxe para esse lugar, durante esses 70 anos, foi o fato de nós procurarmos deuses estranhos, eu olho para o meu povo, a gente continua procurando deuses estranhos, não melhorou nada. Então isso significa que Deus não vai libertar a gente daqui. O tempo para o cumprimento da profecia de Jeremias, 70 anos, está chegando ao fim. Mas o povo não está preparado para voltar para Judá, o Senhor não vai nos dar essa chance. Aí o capítulo 9 de Daniel, que eu recomendo vocês que leiam, ele traz a oração de Daniel pelo seu povo. E é interessante uma coisa que me chama a atenção, que embora Daniel fosse fiel ao Senhor, diferente dos outros judeus, Daniel não ficava com uma linguagem assim de superioridade. Ah, Senhor, porque o teu povo, o que ele fez? Não. Ele se identifica com o judeu pecador. Ele fala assim, nós temos pecado contra ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. Aí, quando Daniel está no meio da sua oração, aparece o anjo Gabriel e vem falar com ele. E o anjo Gabriel fala com ele assim, Daniel, calma que eu vou te mostrar uma profecia. Quando você começou a orar, saiu uma ordem no céu e eu vim para te fazer entender o que vai acontecer. 70 semanas de anos estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas de anos. 70 semanas de anos, se você fizer uma conta, dá 490 anos. Tá bom? Porque 70 semanas de anos são 7, porque semanas de anos é cada dia equivalente a um ano, tá certo? Então eu estou falando de 7 dias na semana, vezes 70, dá 490 dias. Mas como a profecia fala semanas de anos, então 490 anos. 7 semanas estão decretadas. 70 semanas, corrigindo. 70 semanas dá 490 dias. Se a Bíblia fala semanas de anos, então 490 anos. Agora anota esse número, 70 vezes 7, que dá 490. De onde que a Bíblia extrai esse número para aparecer no livro de Daniel? Olha que interessante. Esse número aparece pela primeira vez no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 24, na história de Lameque. Lameque, ele filho de Caim, olha o que o Lameque fala. O Lameque tinha um caráter pior do que o do primeiro homicida da terra. Por quê? Sendo descendente de Caim, quando Caim matou Abel, Deus falou o seguinte, olha, eu vou colocar uma marca em Caim, e quem ferir Caim será vingado, vai ser vingado 7 vezes. Aí o Lameque falou o seguinte, pois eu serei melhor do que Caim. Aí diz no capítulo 4, verso 24, se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. No texto hebraico, você tem Sheva Shavua, 70 setes, ou 77. Mas muitos acreditam que ali está 7 vezes 70, que daria 490 vezes. Aí,
Em Mateus capítulo 18, verso 22, Pedro pergunta a Jesus: quantas vezes o meu irmão pecará contra mim até que eu o perdoe? Até 7 vezes? Jesus responde para Pedro: não te digo até 7, mas 70 vezes 7. 490. O mesmo número de Lameque. Só que olha o que nós percebemos. Lameque fala de 490 como sendo um número exponencial da vingança, enquanto Jesus fala de 490 como um número exponencial da misericórdia. Lameque fala de 70 vezes 7, o valor da vingança. Jesus fala 70 vezes 7, o valor do perdão. E Daniel, que está entre a fala de Jesus e a fala de Lameque, mostra justamente 70 vezes 7, 490, como a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel. E aqui já começa uma coisa linda, é como se Daniel dissesse assim: a medida do pecado de Judá foi 70 anos de cativeiro, mas a medida da graça de Deus são 490 anos de misericórdia. Ou seja, aquilo que Jesus falou com Pedro, não te digo que perdoarás o teu próximo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Deus colocou para Israel. O próprio Deus colocou isso como misericórdia. E aqui nós temos uma outra coisa também, que é o ano do jubileu. A cada 49 anos, novamente um múltiplo de 7, 7 vezes 7, você tinha o perdão que era dado. Então, qualquer pessoa que tivesse dívida, qualquer terra que fosse hipotecada, no 50º ano do jubileu, essa terra deveria voltar para o seu dono. E 7 vezes 7 dá 49 anos. Ou seja, a relação disso com Daniel também lembra muito de perto o ano de jubileu, que é o ano do perdão. Então, quando Daniel fala 490 anos estão decretados sobre Israel, eu vou dar um prazo de misericórdia para que Judá se arrependa. E nesse prazo, eu espero o seguinte, Daniel: acabar com a transgressão do povo de Judá, dar fim ao pecado, expiar a culpa, trazer a justiça eterna. Enquanto Lameque amplia a violência no 7 vezes 70, Deus amplia a redenção nos 7 vezes 70. Compreenderam isso? Então vou repetir isso aqui para vocês para ficar bem claro. A angústia de Daniel é que os 70 anos de cativeiro estavam chegando ao fim. E ele achava que Deus não ia nem deixar o povo de Israel voltar para a terra, porque acabou. Ele deu 70 anos para o povo, de castigo para o povo pelo que o povo fez. E o povo parece que não aprendeu a lição. Aí o misericordioso Deus fala assim: não, Daniel, eu vou cumprir a minha palavra. Eu vou fazer o povo voltar para a terra de Israel depois dos 70 anos. E mais, vou dar 70 vezes 7, 490 anos, para acabar com a transgressão, para cumprir a justiça, para trazer o Messias. O Messias é o Salvador prometido que o povo de Israel está esperando há séculos.